Bom dia, estamos no capítulo 26 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 275. Unidade. A comunicação entre o homem e Deus. Inclusive, bem oportuno e apropriado na época que nos encontramos. Então, vamos falar sobre isto. Só que, na prática, diz aqui, no Deuteronômio 4:6, traz cita aqui o versículo: Deus é único, certo? De fato, aqui tem um erro, é Deuteronômio 6:4, no 4:6. Eu vou tentar no meu livro. E na prática aqui, nós poderíamos dar uma aula inteira. Em Hassidut se discute bastante este assunto, da onde surge este versículo no Shema Israel, que nós falamos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, nosso Deus, nosso Senhor é Deus, e Ele é Echad, não único, Yahid. Não sei para quem conhece um pouco o hebraico, mas todos sabemos que, para quem contar, Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, certo? Então sabemos que Echad é Echad não é único. E aqui traduziu como único, ok? Então, isso daqui é uma questão interessante, talvez para uma outra oportunidade. Eu só quero trazer, dar o toque. Então, continua dizendo aqui, tudo o que fazemos deve ser dirigido no sentido de descobrir a unidade básica interior. Assim explica o Rebbe. Então diz assim, um aspecto fundamental do método intelectual do Rebbe era criar uma unidade entre áreas aparentemente desconexas de pensamento, revelando-lhes as raízes conceituais. Em seus discursos, ele criou um entrelaçamento de filosofia, psicologia e sociologia, mostrando as íntimas conexões entre o revelado e o oculto, entre o prático e o místico. Muitas vezes, começava uma palestra com a interpretação literal de uma passagem bíblica. Por exemplo, aqui, no caso o que nós fizemos agora sobre Deus é Deus é único. Depois mostrava as suas implicações filosóficas e psicológicas. Investigava a ideia até o conceito original. Demonstrava como se refletia na psique humana e, afinal, oferecia uma aplicação prática desta ideia nos assuntos diários da vida. Ou seja, na prática, tudo isso que, como diz, estudamos, muito interessante, muito legal, e que? O que eu levo? O que eu tiro de lição para a minha vida, para eventualmente fazer minha vida melhor e o mundo melhor? O Rebbe era uma pessoa muito, como um líder, muito prático. Já tá bom, vamos ter uma reunião. E o que decidimos? Que vai ter uma outra reunião. Não, tem que sair com algo tachlis. Ao criar tal unidade, o Rebbe enfatizava do mais sublime pormenor filosófico à realidade mais tangível, que ela é vital na busca de uma vida significativa. Ok? Vamos continuar. Por que precisamos de unidade em nossas vidas? A natureza humana é atraída pela unidade. Observe uma criança que recebe uma porção de blocos de variadas cores e tamanhos. Ela naturalmente tenta agrupar cada bloco com os outros que se assemelham a ele. Estamos todos numa busca contínua das ligações entre os vários objetos e forças ao nosso redor, tentando encontrar sentido nas suas relações. Quando não somos capazes de fazer isto, quando não conseguimos obter simetria ou ordem, sentimos-nos confusos e intranquilos. O que queremos dizer quando dizemos estar em busca de um sentido em nossas vidas? O que significa procuramos sentido em nossas vidas? O que nós realmente ansiamos é ordenar a desordem. Inclusive, quando Deus criou o mundo, está escrito, e a terra estava toda bagunçada e desolada, vazia e desolada.
todo um desordem. Obter uma compreensão interna das forças desconhecidas que determinam todos os movimentos e comportamentos. Mas por que somos tão atraídos pela unidade e tão perturbados pelo caos? O que nos leva a isto? Porque todas as diferentes criaturas e forças do universo foram criadas por um Deus. Que não diz único, por um Deus. Por conseguinte, o elemento fundamental do nosso mundo é uma unidade abrangente única, uma vez que a origem de tudo é uma. Uma equanimidade universal sem fissuras. Portanto, mesmo quando vemos desunião na superfície, podemos perceber uma unidade interior e nossas almas se esforçam por obtê-la. Uma folha, um galho e um pedaço de casca podem não se assemelhar em nada, mas não há dúvida de que eles todos fazem parte da mesma árvore. A folha é diferente do galho, que é diferente da, como chama, da casca, mas toda a mesma árvore. De fato, sua própria existência só é possível na medida em que estão unificados como a árvore em si mesma. Ou seja, na prática, podemos dizer o mesmo, inclusive, de uma fruta. Temos a fruta, temos a casca, temos as sementes, seja numa laranja, seja qualquer produto, certo? Algumas cascas são comestíveis, algumas não, etc. Mas o conceito é esse. A própria vida é realmente uma busca de unidade. Um cientista procura descobrir as leis unificadoras que governam as forças aparentemente diversas da natureza. Um psicólogo tenta relacionar a infinidade de elementos do comportamento humano exterior com algumas necessidades subjacentes no interior da mente humana. Um engenheiro combina milhares de peças distintas para formar uma máquina. Mas todas estas formas de busca da unidade são meios para um fim superior. Qual? A procura de Deus e da unidade definitiva. Ou seja, inclusive, mostrar que tudo é uma coisa só. Não existe um separado do outro. Da mesma maneira que o ser humano não pode se separar um do outro. Nossa própria busca pessoal da unidade aponta em direção a este mesmo fim superior. Fomos encarregados da responsabilidade de pegar todos estes elementos de nosso mundo material, nossas famílias, nosso trabalho, nossas preocupações cotidianas, e canalizá-los em direção a Deus, o único verdadeiro elemento unificador, tanto dentro quanto fora de nós mesmos. E se nós vemos na prática, o Deus que nos faz perceber como que todos somos um só, uma humanidade que Deus criou. Um ser humano separado de outro, distinto, às vezes, não diria antagônico, mas quase. Mas somos todos um ser, um gênero só. Para descobrir unidade e sentido em nossas vidas, devemos primeiro compreender a unidade de Deus. E por intermédio da procura de Deus e da procura da alma em nossos corpos físicos, começamos a perceber os milhões de fios que compõem a bela tapeçaria da vida. Este reconhecimento melhora incomensuravelmente nossas vidas, pois reveste de um sentido profundo cada ação e cada pensamento. Este é o motivo de ansiarmos por unidade e o motivo pelo qual devemos buscá-la. Estamos destinados a unir nosso corpo e nossa alma, nossos pensamentos e nossos atos, nossa fé e nossa razão. Levar uma vida de harmonia, uma vida na qual introduzimos Deus em cada momento da nossa existência. Inclusive, harmonia é um conceito de união. O que é unidade? Em geral, confunde-se unidade com uniformidade, no sentido que todo deve ser igual, que seria uniforme, uma mesma forma, aparência. Podemos pensar que, se todo mundo pensasse e agisse da mesma maneira, da mesma forma, teríamos uma harmonia perfeita. Mas unidade é um processo, ao passo que a uniformidade é apenas um modo de ser.
As mesmas notas musicais, tocadas repetidas vezes, seriam monótonas ou irritantes, mas muitas notas diferentes, cada uma delas tocada de maneira diferente, criam uma bela composição. Pode ser que a unidade é literalmente tão simples quanto 1, 2, 3. É a presença de um elemento individual, independente, mas sozinho. 2, é uma dualidade. Duas entidades distintas, já que estão coexistindo. E 3, introduz uma terceira dimensão que pode combinar ou conter as duas entidades, produzindo uma unidade maior. Portanto, a unidade pode envolver dois elementos aparentemente díspares e, embora reconhecendo as qualidades singulares de cada um, criar um todo que é muito maior que a soma de suas partes. Unidade é harmonia dentro da diversidade, como falamos agora no conceito da harmonia. Harmonia é quando você tem vários instrumentos, por exemplo, numa orquestra, e cada um tem um som diferente. E um é de corda, e outro é de ar, e outro de percussão. Cada um é totalmente diferente um do outro. Mas a soma, a unidade de todos eles, cria uma harmonia, uma bela sinfonia. Existem incontáveis exemplos de unidade perto de nós. Nosso corpo humano, por exemplo, é um todo unificado, feito de milhões de elementos diversos, genes, células, membros, órgãos e sistemas, todos os quais se nutrem de diferentes alimentos, líquidos, vitaminas, minerais e forças invisíveis que apenas começamos a entender. O desafio da unidade é reconhecer as forças destes diferentes elementos e juntá-las sem anular a individualidade de qualquer um deles. Reflita sobre o amor entre duas pessoas. Cada uma deve estar desejosa por unir-se, embora respeitando as unidades e particularidades da outra. E esse é um problema muito grande na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas não estão dispostas a respeitar e aceitar as diferenças. Queremos que o outro seja igual a nós. E, na prática, não pode ser. Ou queremos impor a nossa vontade, sufocando e anulando a outra pessoa. Quando, na verdade, a beleza é quando um soma ao outro. O mesmo é válido em nossa relação com Deus. Nós, humanos, devemos obter uma unidade com o divino sem comprometermos a nós ou a Deus. Ou seja, na prática, nenhum, entre aspas, não tem que comprometer ou, de alguma maneira, abdicar de alguma coisa. Mas como podemos integrar nossa realidade terrestre independentemente com a realidade absoluta e universal de Deus, sem eliminar uma das duas? Já acabamos de falar que não devemos anular, mas se não anulamos, então como se chega à união? De alguma maneira. O homem deve se anular perante Hashem, de alguma forma. Então, diz, a unidade divina não é antitética à extraordinária diversidade do nosso universo físico. Não tem nada a ver. Deus é abstrato e nosso mundo é palpável e assim por diante. Este aparente paradoxo é exatamente o que Deus pretendeu. Ele dotou nossa realidade terrestre com uma existência aparentemente independente que parece mascarar a realidade absoluta de Deus, com o claro objetivo de que acabaríamos por utilizar nosso livre-arbítrio para acessar nosso desejo inato de nos unirmos à divindade. À medida que nossos olhos, corações e mentes se tornam mais instruídos sobre nossa realidade física, começamos a ver, como cientistas e engenheiros, que existe realmente uma unidade inabalável e divina que está subjacente e confere sentido a tudo o que fazemos. A ideia de unidade divina vai muito do além do conceito de que existe apenas um Deus. Ela também impossibilita qualquer existência separada dele. Tudo o que podemos saber, ou ver, ou sentir, emana desta singular unidade. Então, como Deus revela a unidade? Então, simplesmente, porque Deus quer que nos unamos a Ele, e não apenas que sejamos subjugados, Ele nos deu a capacidade de obter a verdadeira unidade com nossa fonte divina.
e nos permitiu contemplar esta espantosa dinâmica. Porque este dinamismo é difícil, aparentemente, pela definição lógica. Sim, nós habitamos uma realidade finita, a qual, por definição e natureza, impossibilita contato com qualquer coisa verdadeiramente infinita e transcendente. Então, até por definição, não temos como compatibilizar, entre aspas, Deus com nossa realidade ou nós com a realidade de Hashem. Somos totalmente diferentes em todos os sentidos. Mas, ao nos criar, Deus também nos imbuiu de canais de percepção que nos permitem abrir uma brecha nas camadas exteriores fragmentadas de nosso mundo físico, o container, e vislumbrar dentro dele a pura essência de luz unificadora de Deus. Como Deus opta por revelar esta luz? Então, como podemos enxergar esta luz agora? Certo? Então, sobre isto, diz, tome como exemplo um professor de seu aluno. Um professor e seu aluno. O professor sabe que o aluno tem um intelecto menos desenvolvido e que se ele apresentar um conceito em seu próprio nível de compreensão, o aluno com certeza ficará confuso. O que nós chamamos vai estar boiando. A fim de introduzir uma nova ideia, o professor a resume e utiliza metáforas ou parábolas para torná-la acessível ao estudante. Simplesmente, às vezes, você começa contando uma historinha ou explica tudo, eventualmente, de forma verbal, faz uma introdução. Para quê? Para quando a pessoa vai sentar e estudar, ele consegue de alguma maneira, entender do que o professor está falando. Caso contrário, ele nem sabe por onde começar. Pois, obviamente, há uma distância, por assim dizer, imensurável entre a capacidade e conhecimento do professor e do aluno. Agora, sendo um assunto novo, ele tem que preparar o aluno para isso. Do mesmo jeito que a gente prepara um terreno para, eventualmente, para poder arar e semear e tudo mais, e colher, a gente tem que preparar a terra. A gente tem que preparar um solo para poder construir, preparando bases, etc., alicerces. Então, na prática, o professor também tem que preparar o aluno. Às vezes, quando o professor está num nível muito mais alto do que o aluno, pode ser necessário pôr totalmente de lado o conceito original. Já nem vai falar do assunto. Pode não ser suficiente resumir o conceito. Ao invés disto, ele precisa encontrar um novo quadro de referência, empenhando-se, mais do que nada, por obter exemplos e metáforas que o aluno possa entender, mesmo que eles estejam muito longe do conceito original. Então, primeiro que nada, vai ter que preparar o aluno. Tá bom, não estamos querendo falar sobre, eventualmente, sobre Talmud. Mas o que é Talmud? Então, tenho que te explicar que existe Hashem, e que Hashem deu a Torá, e a Torá, na prática, veio na parte escrita e veio na parte oral, e a parte oral que foi transmitida de geração. Então, tenho que te dar toda uma história para poder te explicar um conceito do Talmud. Porque se eu digo, numa turma, venho, que ninguém sabe de nada, e venho lá falar numa palestra, por exemplo, dar uma palestra para um grupo de, vamos dizer, de leigos. Ah, porque consta no Talmud. E? Porque consta no Talmud. E? Consta no Google. Quem é o Talmud? Wikipedia? De que estamos falando? O Talmudpedia, talvez. Já chega uma hora que você tem que preparar, então, o aluno e o público para entender e saber, olha, o Talmud tem uma origem divina, porque o que Deus transmitiu oralmente para Moshe, e Moshe de geração em geração. Então, e o que isso se refere e o que significa?
para depois poder entregar a mensagem do Talmud e a mensagem do Talmud ser aceita e reconhecida devido principalmente à sua fonte. E não simplesmente comparar o Talmud com um dito de um filósofo, será Sócrates, ou Aristóteles, ou Platão, ou qualquer um que seja no caso. Ok? Então, na prática, ele se afastou do conceito original. O professor deve dar um salto radical de um universo de compreensão para outro e então permitir que um raio de luz muito fininho flua através deles, contendo informação condensada e levando a uma ligação entre um e outro. A utilização de metáforas não tem como objetivo separar professor e aluno, mas juntá-los numa unidade que não comprometa qualquer um dos dois. Para o professor, a complexidade do próprio conceito permanece intacta em sua mente, ainda que ele a tenha expresso numa metáfora mais simples. Ele a percebe de dentro para fora. Enquanto isso, o aluno ganha acesso a um novo conceito, numa linguagem que é capaz de compreender. Ele começa a se relacionar com o conceito de fora para dentro. A jornada interior da metáfora ao conceito começa. O conceito se desenvolve e se integra à mente do estudante até que ele finalmente compreenda o conceito original da forma que existe na mente do professor. Podemos utilizar este relacionamento entre professor e aluno como uma metáfora para entender nosso próprio relacionamento com Deus. Deus poderia ter decidido esconder tudo, nunca nos proporcionado uma sucessão de metáforas por intermédio da qual pudéssemos aprender seus desígnios. Ele poderia ter nos permitido coexistir como seres independentes, separados de sua onipresença. Só que vem a pergunta, mas aonde isto nos levaria? Sim, existiríamos, mas não teríamos compreensão alguma do significado da nossa existência. Pior até, não teríamos desejo algum de buscar o sentido de nossa existência. Ficaríamos encerrados dentro de nossa perspectiva limitada, sem nenhuma necessidade de nos unirmos a algo superior a nós mesmos, ou seja, transcender. Nos unirmos a algo superior a nós mesmos, isso é transcender, literalmente. Em vez disso, ao criar nosso mundo de tal forma que as camadas mais externas, ao serem retiradas, revelam sucessivamente camadas mais abstratas e espirituais, Deus nos proporcionou a oportunidade de compreender nosso Criador. Assim como um aluno, passamos a conhecer nosso universo passo a passo, metáfora por metáfora. Nossa percepção da luz continua a crescer à medida que nossos recipientes continuam a ficar mais amplos. À medida que nos aproximamos sempre mais da perspectiva do Criador, nosso guia e professor divino, Deus. Assim, como o relacionamento entre professor e aluno exige um equilíbrio delicado entre proximidade e respeito, de amor e reverência, podemos dizer até submissão, temos que nos empenhar em prol de um equilíbrio similar em nosso relacionamento com Deus. Isto cria uma tensão saudável, forçando-nos a separar o finito do infinito, a diferenciar nossa limitada realidade mundana da realidade absoluta de Deus, onde eu tenho que simplesmente saber abaixar a cabeça e aceitar. O próprio ato de reconhecermos esta separação nos permite começar a integrar as duas realidades. Não apenas sentimos que Deus está conosco a cada momento, mas também reconhecemos que Deus criou e transcende cada momento. Por fim, chegamos à perfeição definitiva de que não existe ninguém mais além de Deus. Então, aqui vamos chegar no conceito, por isso que a introdução que fiz. Já vamos entender. Só pensei em voz alta. Como conseguimos unidade? Então, já falamos que temos que conseguir a unidade entre nós limitados e o ilimitado que é Hashem, que é Deus. Então, como se consegue essa unidade? Para permitir
que nos reunamos a ele, e aqui, na verdade, talvez a palavra melhor é unir do que reunir, Deus providenciou uma elaborada trilha de metáforas, como pedras onde pisamos para atravessar um rio largo. Estas pedras funcionam como mediação ou tradução. Por quê? Um tradutor não acrescenta ideia nova alguma a uma conversação. Este não é seu papel, mas une duas partes em comunicação. Talvez por isso que tem a famosa frase em latim, tradutore, traditore. Não sei se alguém ouviu alguma vez. Que um tradutor é um traidor. Porque quando ele traduz, muitas vezes ele dá um sentido, sim. Ele imprime, porque a palavra pode ser traduzida de uma forma ou de outra. Às vezes, a expressão dá lugar a traduções onde ele já coloca, de alguma maneira, uma tradução que chamamos interpretativa. Por isso que sempre é melhor estudar no original. O intermediário não resolve uma disputa, mas cria uma ponte, uma linha de comunicação, possibilitando aos dois lados um entendimento comum. Isso é uma coisa muito comum que tem hoje em dia, quando se fala sobre um tribunal arbitral ou mediação. Tribunal arbitral é um tribunal que vai decidir uma causa, uma vez que ele não está envolvido com nenhuma das partes, certo? Como um árbitro vai decidir se foi pênalti ou não foi pênalti, etc. Se estava o jogador impedido ou não estava impedido e assim por diante. Porém, quando falamos aqui, principalmente do conceito de mediação, o mediador, ele tem que fazer que as duas partes se entendam entre eles. Ele não impõe seu sentido, ele não põe sua percepção, ele não dá opinião. São as partes que se entendem ou não. O mediador é aquele que, como a palavra assim, está no meio dos dois, mas não tem parte ativa. No relacionamento professor-aluno, o professor é tanto a fonte de informações quanto o mediador, que ele tem que saber chegar de um para o outro. A metáfora do professor é um intermediário, permitindo que um conceito abstrato se traduza em outro que possa ser compreendido e sirva como um caminho para chegar ao verdadeiro conceito que quer chegar. O objetivo do professor é criar uma série de degraus que acomodem as passadas intelectuais do aluno, conduzindo de forma cada vez mais profunda para o interior do conceito. A metáfora, então, é em partes iguais luz, o conceito do professor, e container, a linguagem que torna acessível as ideias do estudante. Ou seja, na prática, como vai se conseguindo transmitir e fazer a ponte entre um e outro. Ao descrever a sabedoria do rei Salomão, no versículo relata, e ele tornou-se o mais sábio de todos os homens e falou 3.000 metáforas. Inclusive, se diz 3.000 metáforas sobre cada ideia. Cada coisa que ele conseguia transmitir, que ele queria transmitir, ele conseguia dar 3.000 metáforas diferentes, 3.000 exemplos para o aluno poder, qualquer aluno poder conseguir entender. À primeira vista, podemos pensar que esta descrição do talento de Salomão retrata a sua imaginação fértil, mais do que qualquer grande sabedoria. O cara consegue 3.000 exemplos. Que nem vai lá um stand-upista, ele conhece 3.000 piadas. Mas, na verdade, não é isso. A metáfora é muito mais importante do que uma maneira interessante de transmitir uma ideia. Por quê? É a tradução de um conceito para um nível mais baixo de discurso intelectual. Ou seja, ele está conseguindo adaptar, de alguma maneira, o que ele queria através de uma metáfora. A grandeza da sabedoria de Salomão jaz no fato de que ele podia conhecer os pensamentos mais profundos e sublimes e transmiti-los para mentes muito menos desenvolvidas. 3.000 degraus menos desenvolvidas. Ou seja, um burro ignorante, desculpe a expressão, talvez conseguiria entender o que ele queria transmitir. Porque ele conseguia descer de um nível muito elevado para um nível mais baixo. Como diz, esses 3.000 exemplos, poderíamos explicar, são 3.000 degraus. Então, dessa maneira, ele conseguia da sua própria, ou seja, do próprio nível dele. Isto, sucessivamente,
permite que os benefícios reconstituam os degraus, por um, até que possam alcançar o alto nível original do discurso. Ou seja, na prática, para que servem os degraus? Não é para eu descer, é para eu, professor, descer até o aluno e fazer depois o aluno poder subir os degraus e atingir esse nível superior. O exemplo em Hassidut está trazido, o famoso exemplo, na verdade, quando isso que faz uma mãe ou um pai com uma criança que está no berço. O que o pai faz? Ele desce até o berço, ele se abaixa, pega o bebê do berço e o levanta até o nível dele. O bebê está lá embaixo e eu estou aqui em cima, mas eu tenho que saber me abaixar, descer do meu estado, da minha altura, à altura dele, para poder aí sim levantar ele à minha altura. Isso que faz um professor com conceito intelectual, com conceito de sabedoria na prática. A própria sabedoria de Salomão é uma metáfora para o tipo de sabedoria envolvida na criação de nosso mundo físico por Deus. Agora, falamos de Salomão, podemos tentar fazer um paralelismo com Deus que criou o mundo. Isso que está dizendo aqui. Ou seja, da mesma maneira, depois do salto radical de uma realidade não existencial para uma existencial, então, primeiro, Deus criou, deu um pulo. Não tem existência, não tem nada, só Deus, certo? Deus criou o mundo do quê? A partir do nada. Então, não tinha nada, certo? De repente, começa a existir, tem uma existência. Opa! Logo depois desse salto radical, Deus começou a criar todas as existências em suas formas mais espirituais e sublimes. Depois, fez com que elas se desenvolvessem em muitas etapas, aí evolução, desenvolvimento, produzindo finalmente nosso mundo físico, ou seja, a materialização mais tangível das realidades criadas por Deus. Ou seja, primeiro tinha realidades espirituais para depois ter realidades físicas. Então, cada força ou elemento material é, na verdade, uma manifestação física de forças e elementos mais elevados, mais espirituais. Água, por exemplo, é a materialização física do amor e da bondade, ao passo que o fogo representa a dimensão física do poder. Certo? Contudo, o amor pode mais do que o poder, porque a água consegue apagar o fogo. Mas à medida que as coisas do mundo se tornam mais tangíveis, elas também se afastam mais de sua fonte divina. Por quê? Porque você menos percebe a sua origem espiritual. Certo? É que nem o raciocínio do rei Salomão. A ideia do rei Salomão na cabeça dele era muito elevada, mas quando ele chegou, depois de todas essas parábolas lá embaixo, pareceria que está falando nada a ver uma coisa com outra. Então, não se percebe, nessa ideia, não se percebe o que tem por trás. Da mesma maneira, nesse mundo físico e material, não se percebe o que tem por trás, ou seja, a presença divina. Com cada degrau gradualmente descendente, mais luz de cada objeto divino se oculta. É simples, quanto mais matéria, menos espírito. Ao passo que mais de seu container se revela, ou seja, temos mais o invólucro do que o conteúdo, do que a essência. Da mesma forma que a essência de uma ideia complexa pode ser diluída quando é traduzida para palavras concretas e específicas da fala ou da escrita. Ok? Eu não quero me estender muito, mas o exemplo prático disto o encontramos hoje em dia na medicina homeopática. O conceito que tem a energia de um medicamento que é potencializado, etc. Quando você vai tomar aquela gotinha ou aquela bolinha, na prática você não percebe todo o que tem por trás, toda a energia que foi colocada dentro dele. Vamos lá. Em nosso universo, este processo alcançou o ponto em que todo mundo está apto a vivenciar os containers, mas poucos podem vislumbrar mesmo um sinal da luz interior, o que tem dentro do container. Podemos ver ou ler palavras num papel,
mas nem sempre percebemos as ideias que elas representam. Tem pessoas que leem. Peraí, não estou entendendo. O que está querendo dizer? Qual é a mensagem num texto? Então, no mesmo sentido, a gente vê pessoas, mas não percebemos, não percebemos a Neshama que tem nelas. Esse espírito divino que está dentro delas, dando vida nelas. Então, não vemos esse mundo espiritual, não percebemos a sua presença sequer. E, no entanto, podemos continuar, sim, pessoal? Porque já passam quase 40 minutos. E, no entanto, isto é precisamente o que Deus deseja, que nosso mundo escuro e baixo oculte sua ligação com o divino, de modo que o homem, graças a seu próprio livre-arbítrio, pode decidir retirar-se as sucessivas camadas do container para revelar a luz. E para facilitar este processo, Deus criou diferentes degraus ao longo do caminho, uma escada pela qual o homem pode ascender sempre e unir-se a seu Criador. Um homem visitou um rabino para queixar-se de como sua vida estava difícil, com problemas no lar e no trabalho. Disse que, por mais arduamente que tentasse resolver tais problemas, nada melhorava. É normal as pessoas virem para o rabino reclamando dos tzures. O rabino sugeriu que obteria a resposta no versículo bíblico sobre o sonho de Jacó. Explicou. Jacó sonhou com que uma escada se apoiava no chão e o toco tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam. Súbito, Jacó viu Deus lá no alto e Deus disse: estou contigo. O rabino fez uma pausa e olhou para o homem. Por que os anjos estavam primeiro subindo e depois descendo? Quando os anjos vivem no céu, são seres espirituais. Então, a lógica diz o quê? Primeiro deveriam descer para depois subir. Qual é o lugar deles? Lá em cima. Então, primeiro tem que subir, descer para poder subir. Aqui ele viu os anjos que estão subindo e depois descendo. Porque uma pessoa deve primeiro construir uma escada subindo da vida material para a espiritual. Depois, suas ações santificam a vida inteira, criando anjos que sobem. E quando voltam a descer, Deus aparecerá com eles e responderá às suas ações. Ou seja, na prática, a gente tem que saber que Deus criou uma escada, mas aqui nos dá, primeiro, o sentido é a gente subir por ela, para depois ver o que vai descer. Só que o ser humano quer, bom, que Deus me mande e aí eu vou fazer já. Primeiro que desçam, aí para depois subir. Entretanto, existe um perigo para esta estrutura metafórica cósmica. Assim como um aluno pode encarar a metáfora como um fim em si mesma, não sendo capaz de perceber que ela é apenas uma representação de uma ideia muito mais profunda, nós também podemos nos enganar, acreditando que os elementos triviais de nosso mundo material sejam fins em si mesmos. Ou seja, para que eu vivo? Para comer e dormir. Sei lá, para curtir, para que eu vivo? A pessoa pode se enganar e pensar que este mundo físico e material é o real, o verdadeiro, o perene. Por conseguinte, um professor capacitado permitirá que uma palavra, um gesto ou uma inflexão se introduza nas camadas da metáfora. Para quê? Dando ao aluno atento um vislumbre do conceito mais sublime que se situa no interior. Ou seja, o professor quer que o aluno perceba que existe algo mais. No mínimo, sim, eu estou te dando um exemplo, uma parábola física e material, mas eu vou te dar uma dica, vou te insinuar para você saber que isso é somente uma parábola. Tem algo por trás. De modo similar, Deus não criou nossa existência como uma realidade estanque, algo que fica lá preso. Mesmo uma pessoa que se concentra inteiramente no mundo material irá captar um reflexo de uma realidade maior.
Por quê? Simples. Pois Deus sempre permite que pelo menos uma partícula ínfima de luz escape de seu container. Inesperadamente, ele deixa vazar, não é hermeticamente fechado. Inesperadamente, podemos ter uma determinada experiência que faça soar um sino de uma verdade superior em nossos ouvidos. Cabe a cada um de nós reconhecer e agir de acordo com este sino, para encontrar os meios de unir-se ao divino. Para este propósito, temos a Bíblia. A metáfora definitiva, como está escrito em Mashal HaKadmoni, que é chamado. Pois é a pura sabedoria de Deus manifesta em linguagem que nós podemos compreender. Por isso que, inclusive, na Torá temos palavras que se escrevem de uma maneira e se leem de outra. Por quê? Porque neste mundo material se explica, a gente não consegue perceber a luz tão infinita que tem dentro desse conteúdo. Ao estudar a Bíblia, nos unimos à sabedoria de Deus, que a Torá, diz o Zohar, a Torá veio da onde? Da própria sabedoria divina. E cumprindo os mandamentos do modo como lá são ensinados, pomos em prática a vontade de Deus. Este é o meio pelo qual damos os primeiros passos sólidos em direção à união com a divindade, pela qual podemos cruzar a linha divisória entre nossa realidade limitada e a infinita realidade de Deus. O primeiro passo é o reconhecimento da necessidade de tal unidade, a qual implica uma compreensão de como as duas realidades se originaram. Ou seja, como começo a perceber Deus na minha vida? Como começo a trilhar? Então, de alguma maneira, está nos mostrando aqui qual é a sequência dos passos que a gente deveria dar e seguir. Qual a trilha a seguir e os passos que devemos dar. A luz, com todas as suas características paradoxais, é a nossa melhor metáfora para a compreensão do processo de criação. Falamos de esclarecimento que dispersa a escuridão da ignorância, de um raio de esperança penetrando a obscuridade do desespero, de uma luz divina que banha uma alma virtuosa. Por isso que falamos sempre de luz e escuridão quando falamos da presença divina. Ao contemplar o paradoxo da luz, que é claramente real e, contudo, parece não ter substância ou forma. A luz, vai lá, temos luz aqui, e pega ela, palpa, não? É intangível. Então, podemos abordar um paradoxo ainda maior a partir dela. A unidade de nosso mundo físico com o universo da divindade. As misteriosas propriedades da luz ilustram a verdade principal do nosso universo físico, que uma existência não deve ser definida apenas em termos de seu próprio ser, mas como um meio para iluminar uma verdade superior. A luz se torna tanto a pura expressão de Deus, quanto a metáfora que, por intermédio de nossa razão e de outras faculdades, permite-nos vivenciar os desígnios divinos. Ou seja, na prática, a luz representa Deus e também a parábola. Esta luz divina começa como uma luz pura, refletindo a essência de Deus. E depois se manifesta como duas formas de energia. Uma luz infinita e uma luz transitória. Uma luz que pode ser confinada em uma existência finita, mesmo quando esta segunda luz é comprimida dentro dos contêineres que definem nossa existência, ela conserva sua característica transcendente e celestial, sempre refletindo a essência de sua fonte. Da perspectiva de Deus, o container e a luz são duas formas da mesma energia divina, certo? Um que se refere a si próprio e outro à revelação. Mas a partir da nossa perspectiva, eles parecem ser distintos, duas forças até opostas. Em nosso interior vemos esta diferença como a divisão entre corpo e alma. Só podemos aliviar esta tensão reunindo a luz ao container, reunindo nosso corpo e alma. E isto exige a introdução de um terceiro elemento, Deus. Ok? Quando a alma se une ao corpo, que quando você nasce, e temos um momento no qual a alma se separa do corpo, Deus nos livre. Ela finalmente se habilita a levar a cabo sua missão no mundo físico, já que cada elemento no nosso mundo físico reflete outra nuance do divino quando unimos nosso corpo e alma,
criamos a unidade que começa a se disseminar através do nosso mundo, do mundo inteiro. Este é o desafio que todos nós enfrentamos, reunir-nos com Deus. Na verdade, eu insisto que a palavra talvez seja sempre melhor, unir-nos com Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo a alma transcendente no interior de nossos corpos. Depois, reconhecendo que Deus está acima e além de nós. E, por fim, integrando Deus em nossas vidas. À medida que aumentamos nossa sensibilidade às forças espirituais em nosso interior, aprendemos a amar e a nos harmonizar com outros de um jeito que não coloca ninguém em risco. Ao mesmo tempo em que valorizamos as diferenças entre as pessoas, aprendemos a ver os laços comuns que nos unem. Em vez de olharmos egoisticamente para o mundo, aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos, de forma mais profunda e a descobrir a luz interior, o que, por sua vez, nos permite revelar a harmonia na dispersão variada da humanidade. Ou seja, na prática, temos uma dispersão variada, os seres humanos somos todos diferentes, mas aqui conseguimos chegar a um denominador comum. Esta unidade persiste em tudo o que fazemos. O alimento que comemos se torna combustível, a energia que nos faz trabalhar, nos permite girar e agir para ajudar a alma a cumprir sua missão divina. As pessoas que conhecemos se tornam oportunidades para a prática de boas ações. Tudo pode ser direcionado ao caminho a Deus. Ao encararmos cada ação e cada objeto material como degraus em direção a um lugar mais espiritual, nos aproximamos cada vez mais da fonte subjacente do nosso mundo, da revelação da luz dentro dos containers. Assim, nos unimos a Deus tanto em nossas condições quanto nas dele. Você exerce a virtude e a bondade de uma forma que imita a virtude e a bondade de Deus. Você utiliza sua mente para expressar a sabedoria de Deus. Tudo o que você faz se torna uma metáfora para a revelação da luz de Deus, isto é, a unidade verdadeira. Quando você consegue revelar a luz de Deus nesse mundo. Ok? Como podemos nos unir a Deus em nossa geração? Hoje em dia o mundo está meio que... Então vamos agora a Tachlis. Nós como podemos nos unir a Deus? E com isso encerramos o capítulo, estamos na página 285. A própria história é um testemunho da busca do homem por unidade. Com a explosão de conhecimento dos últimos séculos e a proliferação da tecnologia que resultou disto, tornamos-nos cada vez mais familiarizados com as atividades internas de nosso mundo físico. De fato, o mundo ficou tão pequeno que nós agora chamamos de aldeia global. A ciência nos permitiu começar a compreender a unidade dentro das leis da natureza e a tecnologia nos permitiu criar uma unidade uns com os outros por toda a Terra. Imagina, estamos conectados agora no Shiur, com pessoas de distintos cantos. E, contudo, somos assolados pela desunião interior. Casamentos fracassam. Ainda tratamos uns aos outros com crueldade. Nem sempre cuidamos de nossos necessitados. Isto ocorre por causa da dicotomia que ainda existe entre nós mesmos e Deus. Porque ainda não atingimos a harmonia com o nosso Criador e com os valores e ideias elevados que um relacionamento como este exige. Porque ainda não nos ajustamos totalmente com a unidade máxima que está subjacente a todos. Deus. Não faz muito tempo, aceitava-se como fato científico que o mundo era regido por centenas de forças e elementos independentes. Mas, com os avanços da ciência, determinou-se que o átomo era a principal parte constituinte de toda a matéria e que matéria e energia são, na verdade, a mesma substância, apenas em formas diferentes. Do mesmo jeito, retirando sucessivas camadas do container do nosso mundo físico, podemos começar a vislumbrar uma unidade interior. A luz e o container, pouco a pouco, revelam ser uma única e mesma coisa. Criados por Deus, por um mesmo Deus. Não é o momento, então, de retirarmos mais algumas camadas? Hoje temos a oportunidade de integrar nossa realidade à realidade de Deus.
de ver como elas são realmente uma coisa só. Já toda a tecnologia e a ciência nos permitem mais ainda nos elevar. Para alguns é um obstáculo, mas para outros é contrário. Estamos todos em posição de obter a realidade suprema, a harmonia entre corpo e alma, entre nossas energias materiais e nossos anseios transcendentes, entre nós mesmos e Deus. Nunca antes tivemos uma oportunidade melhor para nos comunicarmos tão facilmente e formarmos uma unidade entre homens, entre comunidades, entre nações. Porque uma vez que percebemos que todos temos origem comum, nada te faz maior nem melhor do que ninguém. Por fim, em nossa geração, podemos concluir o processo que começamos no princípio da história. Qual era? Levar harmonia e unidade a toda a humanidade. Você alguma vez já imaginou onde o céu encontra a terra? Todo o processo da criação teve como objetivo nos desafiar a cumprir esta tarefa, a transpor a linha divisória entre nossa realidade e a realidade de Deus, ao criar unidade em sua vida. Você gera um efeito dominó que vibra através de toda a ordem cósmica, unindo forças que estiveram lutando umas com as outras por milhares de anos. E esta é a experiência mais gratificante de todas. Nossas vidas se tornam verdadeiramente significativas quando sabemos que é nosso dever unir o céu e a terra, fundir o humano e o divino. Portanto, onde o céu encontra a terra, bem na soleira da sua porta. Na verdade, o que nós vemos que o céu se junta com a terra onde? Quando olhamos no horizonte. E onde que é o horizonte? Onde que é o horizonte? Lá no fim, lá no fundo, onde estou olhando lá longe, lá estou vendo o horizonte. Que significa? Estou vendo quem? Hashem. Lá no fim é Hashem. E lá em Hashem se une tudo. Terra e céus. Matéria e espírito. Todos conseguem se unir. Durante muitos de seus discursos transmitidos ao mundo inteiro via cabo e retransmitidos por satélite, o Rebbe encorajava com energia a utilização das comunicações modernas para unir a humanidade, para utilizar toda essa tecnologia para o bem. Explicava como as pessoas pelo mundo inteiro, normalmente divididas por espaço e tempo, ficam de súbito unidas, criando-lhes uma oportunidade para que estudem juntas, orem juntas e resolvam praticar mais boas ações, formando assim uma onda universal de solidariedade. Alguém poderia pensar, o que posso conseguir sentado no meu cantinho, neste imenso planeta de bilhões de pessoas? Disse o Rebbe. Hoje, uma vela em seu cantinho pode iluminar o mundo inteiro.